Paz de Cristo, povo de Deus, estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje com a Bíblia de estudo, palavras-chave, grego e hebraico. Vamos examinar a tradução de algumas palavras aqui interessantes no hebraico, que é as palavras do Salmo 23, muito conhecido, verso 4, que diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Aí a numeração aqui, 5162, vai nos levar para o dicionário com a tradução dessa palavra no hebraico, lá no final da Bíblia. Vamos ver o que diz no número 5162. Diz assim, raiz primitiva, propriamente suspirar, isso é, respirar fortemente, por implicação estar pesaroso, isso é, num sentido favorável, apiedar-se e consolar, ou seja, o pastor, o Senhor, com seu cajado, ele nos consola, ele nos protege, ele tem piedade de nós e nos guarda, assim como um pastor guarda as suas ovelhas. É interessante aqui, consolar é sinônimo de mostrar bondade a alguém, como quando Davi consolou a Hanum, rei dos Amonitas, pela morte de seu pai. Ou seja, consolar é sinônimo de mostrar bondade. O Senhor, o pastor, com seu cajado, ele é bom para conosco. Ele nos protege, ele nos guarda. E essa é a tradução, nos faz entender e compreender muito mais amplamente o que o versículo está dizendo. E agora tem outra tradução aqui interessante, que é Vale da Sombra da Morte. O que quer dizer essa palavra? Como é a tradução dela no hebraico? Aqui, sombra da morte, isso é, sepultura, figurado, calamidade, sombra da morte. Ou seja, ainda que eu andasse pela sepultura, olha aí que profundo, eu não temeria mal algum. Substantivo que significa sombra da morte, sombra profunda. Essa palavra é encontrada em duas palavras hebraicas, que significa sombra e que significa morte, que origina a tradução da sombra da morte do Salmo 23, 4. Em algum contexto era usada para descrever a morte ou aqueles que estavam próximos da morte. Em outros contextos, para descrever uma escuridão física. Ou seja, ainda que eu andasse próximo da morte, ainda que a morte chegasse perto de mim, eu não temeria. Olha a profundidade que nós podemos alcançar nesse versículo, vendo a palavra no original do hebraico. Esse é o estudo de hoje. Então, mesmo que a gente possa andar próximo da morte, não temos o que temer, porque nada pode nos separar do amor do Senhor, nem a morte, nem a vida. E seu cajado, o Senhor, ele é piedoso, ele é bondoso, ele nos protege e nos guarda e nos consola. Em nome de Jesus. Graça e paz a todos.